Hebreus capítulo 2, versículos 1 a 5. Assim diz a bendita palavra do Senhor. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e obediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuído por sua vontade, porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos. Palavra do Senhor. Amém. Deus é maravilhoso e muito poderoso, aleluia. Amém. E mais uma vez nos concentra aqui na sua casa para juntos honrarmos o seu nome e render a Ele louvor e adoração, né? Bem, nós estamos no livro de Hebreus, o Novo Testamento. A Bíblia, na verdade, é um conjunto de livros. Livros estes que têm nomes. Alguns livros carregam o nome dos autores, das pessoas que escreveram, no caso. Mas outros têm assim os seus nomes especificamente. Aleluia. Então, na verdade, livros são um conjunto de... Ou seja, são documentos que são registrados os acontecimentos passados. Aleluia. Que serve como base para um futuro vindouro, ou pessoas que vêm a posterior a esses acontecimentos tenham conhecimento do que houve no passado. Aleluia. Então a Bíblia não é diferente disto. A Bíblia foi preparada, foi escrita, foi dirigida e direcionada para cada um de nós com o propósito de nós termos o conhecimento dos registros que passaram antigamente, para que nos servisse de direção, de comunhão e de luz também. Aleluia. Então, nós estamos no livro de Hebreus, especificamente nesse capítulo 2. Também ele fala sobre a salvação. O tema é a tão grande salvação. Aleluia. Então, ele nos traz essa palavra hoje. Porque, na verdade, na Bíblia encontramos... Ou seja, a Bíblia é um livro poderoso, diferente de outros livros. Porque nela tem conteúdos poderosos. Nela tem conteúdos que transformam, que dão instrução, que ensinam, que dirigem, que guiam, que confortam, que faz mudar, faz transformar. Não tem como uma pessoa que lê a Bíblia e continua a ser a mesma pessoa. Ela tem mudança, ela tem transformação. Aleluia. Amém. Tem iluminação, tem entendimento, tem cura, tem libertação. Tudo está na Bíblia. Se realmente almejamos todas essas coisas, precisamos recorrer a onde? À Bíblia. Porque contamos tudo isso na Bíblia. Porque ela não foi uma ideia humana, não foi porque alguém se despertou de repente e decidiu escrever. Não. Foram homens, sim, que escreveram, mas homens inspirados pelo Espírito Santo que escreveram esta palavra vinda do próprio Deus. Aleluia. Por isso que ela é diferente das outras Bíblias, dos outros livros, perdão. Amém? Porque veio diretamente de Deus. Mas antes de nós focarmos no capítulo 2, mais propriamente no versículo 3, eu antes gostaria de convidar a igreja para voltarmos no capítulo 1. Diz assim a palavra.
Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Paulo aqui está se a referir a esta palavra que antes os profetas dirigiram aos nossos pais, falaram para os nossos pais. E que esta mesma palavra ouvimos hoje, por intermédio do Filho, está se a referir de Cristo Jesus. Ouvimos hoje porque uns ouviram através dos profetas, mas nós tivemos ou temos o privilégio de ouvir por intermédio de Cristo Jesus. Porque Jesus esteve aqui na terra. Jesus ensinou, falou. Pessoas tiveram a graça de estar com Ele diretamente. Por isso é que ele refere que ouviram por meio de Cristo Jesus, que nos fala hoje. Porque Jesus é o Novo Testamento, aleluia. Amém. E esse mesmo Jesus, continuando no versículo 2, ele diz: a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Jesus é herdeiro de todas as coisas de Deus, porque ele é o Filho único de Deus, o Filho primogênito de Deus, a quem foi dado todo o poder, todo o conhecimento, toda a graça. Então ele se tornou herdeiro. Herdeiro das coisas divinas. Herdeiro do reino de Deus. Aleluia. Amém. O qual sendo, continuando, o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aleluia. Amém. Em Jesus, ele além de ser herdeiro, porque recebeu do Pai as coisas de Deus, em Jesus encontramos sustento, porque a Bíblia aqui lhe refere como o sustentador, sustentando todas as coisas. Aleluia. Jesus sustenta todas as coisas. Ele é o sustentador. Ele te sustenta, ele me sustenta, ele sustenta o mundo, ele sustenta as coisas, sustenta os céus, sustenta as estrelas, ele sustenta tudo. Quando estamos a falar de sustento, é de provimento, é de cuidado. Quando estamos a falar de sustento, é de proteção, é de segurança. E ele dá isso a cada um de nós. Amém. Aleluia. Amém. Então Jesus é o sustentador. Às vezes falamos, não temos comida, não temos água, não temos isso ou aquilo. Mas como ele é o sustentador, usa alguém, usa uma pessoa, Aleluia, glória a Deus. usa uma situação Amém. para que você não falte Amém. aquilo que você precisa. Glória. Porque ele é o sustentador. Amém. Ele veio para sustentar. Ele veio para segurar. Aleluia. Amém. Continuando, além de sustentador, a Bíblia nos diz que, no mesmo versículo 3 do capítulo 1, por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Ele sustenta, ele cuida, mas também nos purifica. E Jesus, o seu nome é tão poderoso que essa purificação entendemos como uma limpeza, uma transformação, uma mudança. Ele quer tornar limpo aquele que lhe recebe. Porque só recebe Cristo como a purificação em seu coração. Aquele que anseia, aquele que quer. Porque quer tirar as coisas sujas, as coisas imundas, as coisas más, para substituir pelas coisas que Jesus tem para você. Amém. Pelas coisas que Ele entendeu que você precisa para ter uma vida plena. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Então, Ele é a purificação dos pecados. Porque antigamente, quando o homem pecasse, era trazido um bode, um cordeiro limpo, sem mácula, não é manco, não é aleijado, não é feio, não tem ferida, sem nada disso, limpo, para fazer a expiação dos pecados daquele que pecou, porque o que pecou é que levava o cordeiro até o templo, amém? Diante dos sacerdotes, e usavam o sangue desse cordeiro para expiar no altar de Deus, fazer os incensos, aquelas queimadas, para a purificação do pecado da pessoa
e pecou. Aleluia. Mas nessa altura, o cordeiro que a Bíblia nos apresenta aqui já não é um bode ou uma ovelha animal. Estamos a falar de uma pessoa e é a pessoa de Cristo Jesus. Ele veio para purificar os nossos pecados, para limpar as nossas manchas e nos afastar daquilo que não agrada a Deus. Então ele é purificação, ele é limpeza, ele é tratamento. Aleluia. Amém. Então, muitos entendiam e ainda entendem que Jesus é uma história. Passou, aconteceu, não é comigo, não tem nada a ver comigo. Isso não é para mim, isso já teve. A minha vida é essa, a realidade é essa que eu vivo hoje, porque nós estamos numa selva. Vamos dizer que o mundo é uma selva, onde cada um luta para a sobrevivência. Na selva não existe amor, porque não, esse é meu amigo. Qual é o bicho que fica na selva? Macaco. Sim, o leão, se vê um macaco, por exemplo, não vai dizer que é meu amigo, não vou lhe comer. Ele tem fome. Vai lhe devorar mesmo. E nós hoje vivemos assim. Se tenho necessidade, não quer saber quem vou atropelar, não quer saber quem vou pisar, mas eu preciso ter. Se é para pisar, eu vou pisar. Se é para fazer, eu vou fazer. Para saciar minha fome. Então eu digo que o mundo é uma selva. Mas quem está na selva com Deus pode sim reconhecer que aquele também é um ser que precisa, assim como você precisa. Aleluia. Então Jesus vem como a purificação desses sentimentos, dessas vontades. Aleluia. Amém. Para que nós não tenhamos atitudes erradas. Porque antigamente, segundo a lei mosaica, os israelitas, eles se corromperam. Porque quando Deus tirou o povo do Egito para a terra prometida, depois daquele tempo todo do deserto, ficaram na terra prometida. Na terra prometida não estavam sozinhos. Não ficaram sozinhos. Porque se fosse para isso, eles continuariam a viver segundo o que Deus havia orientado e não poderiam mais se corromper. A Bíblia nos diz que ficaram alguns povos que não eram de Deus, para que aqueles que chegaram na terra prometida entendessem as obras de Deus no passado. Deixaram os heveus, deixaram os cananeus, deixaram os jebuseus à volta. Aleluia. Por quê? Para ver até onde a nossa segurança sobre Deus está. E ele deixou assim aquele povo. Tanto que aquele povo, depois de Josué morrer, porque na verdade o povo entrou com Josué e não com Moisés. Depois de Josué morrer, vieram outras gerações. Aqueles que viveram e entenderam Deus no passado, que viram as obras de Deus, as maravilhas de Deus, morreram. Vieram outra geração, veio outra geração. E essa geração não conhecia Deus, não sabia de Deus, não entendia as obras de Deus. Eu digo que não totalmente, porque um ou outro relato ouviram. Apesar dos mais velhos morrerem, mas ficou registro. Porque nem todos se corromperam. Se envolveram com aqueles povos, rejeitaram o próprio Deus e começaram a adorar outros deuses. Vou experimentar ainda, para ver como é que é. E acabamos por ficar presos naquela experiência. E isso não agrada a Deus. O povo se corrompeu. Aqui chama a atenção a nós pais, principalmente, porque, na verdade, conforme tem andado, os nossos filhos hoje, os netos, para alguns que já têm netos, depende muito do que é ensinado pelos pais que recebem hoje essa palavra. É importante que a instrução no filho seja a base da palavra. É importante que a instrução na tua casa seja a base de Jesus Cristo. Porque se não se fala nada, não se ensina nada, perdem-se. Perdem-se. E não tem como voltar quando já está vivendo a situação. É responsabilidade de cada um de nós passar a palavra de Deus aos nossos filhos. Amém. Aleluia. Porque eu recebi testemunho de pessoas próximas a dizerem que eu só me comporto assim porque a minha mãe não conversa comigo. O meu pai não fala comigo.
Em casa ninguém me ouve. É importante ouvir, aleluia. Então, o povo perdeu-se ali. Como a luz nunca se apaga totalmente, Deus levanta sempre alguém para defender, para dar livramento. Alguém que aparece como um remidor. Alguém que aparece como um salvador. Esse povo, nessa altura, Deus levantou muitos. As gerações foram passando. E um deles era Otiniel. Aquele que veio e falou, e defendeu, e lutou pelo nome de Deus. Porque é o Deus que ele entendeu que merecia, assim, essa luta, esse esforço. Tanto quanto ele fez para resgatá-lo. Então, o sangue de Jesus como expiação, o sangue de Jesus como purificação, ele vem purificar os corações dos homens, para que cada um de nós alcancemos a salvação. Salvação é essa que garante a nossa vida eterna. A vida após esta. A vida que nem se compara, nem 1% com essa que nós vivemos aqui. Aleluia. Amém. Então, o nosso amado e querido Paulo nos trouxe essa palavra para que atentássemos, para que tivéssemos o cuidado a ouvir, guardar, viver praticando essa palavra para alcançarmos a salvação. Aleluia. A salvação não pode escapar do cristão. O cristão verdadeiramente não pode deixar a salvação escapar. Porque já nos foi dada, já nos foi concedida. Quando nós temos práticas que desagradam ao próprio Deus, estamos aos poucos largar aquilo que Deus já deu. Desconsiderar aquilo que Deus já fez por nós e conosco. E o que Ele ainda quer fazer, nos dar a vida eterna. Aleluia. Amém. Salvação é Deus, salvação é Cristo, salvação é o Evangelho. Aleluia. Então é necessário que nós tenhamos o cuidado, tenhamos a atenção com relação àquilo que nos foi dado por Deus, aquilo que nos foi concedido por Deus. A história de Acabe e Nabote, da vez passada falei e volto a falar, que Nabote só não cedeu as terras para o rei porque ele sabia o que ele tinha. Porque ele reconheceu o que recebeu do pai dele. Era algo que ele precisava preservar, algo que ele precisava cuidar, que não poderia deixar ninguém, nem coisa alguma, corrompê-lo para largar aquilo, porque ele considerou o que recebeu. Agora, será que nós consideramos verdadeiramente o que Deus tem nos dado? Será que nós consideramos essa salvação? Não vimos. Mas a Bíblia está a dizer que nos confirma por meio de sinais, de milagres e maravilhas. E isso, para quem crê nessa palavra, que mesmo sem ver o próprio Deus, é garantia, é segurança. Agora, diante disso, será que nós temos esse cuidado de preservar o que nós recebemos? Temos o cuidado de guardar, de se firmar, de estar mesmo aí para agradar o coração desse Deus que tanto fez por nós, para que alcançássemos a salvação sem ter pago nada, sem ter garantido nada. Como é que nós estamos a viver? Ah não, eu também quero ter um bom casamento. O bom casamento está em Cristo Jesus. Amém. Os bons relacionamentos estão em Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Os bons serviços na obra estão em Cristo Jesus. O bom emprego, o bom salário está em Cristo Jesus. Aleluia. É mais do que você recebe. O que Jesus tem para nós, o que Jesus fez por nós, é muito mais do que você recebe numa empresa. Seja lá onde você trabalha, como você adquire as suas finanças, é muito mais do que isso. Vou trabalhar das 6, a entrada é 8 horas. Vamos já chegar 6 horas. Porque sabemos que tem que salário para o chefe me ver, às vezes com o tempo vamos aumentar o salário. Vou fazer o chefe me elogiar. O elogio do chefe nos fortalece. Escravidão é escravidão. Você trabalha mais do que deve.
Porque quer agradar o homem para te garantir um salário gordo. Mas o mais gordo dos salários está em Cristo Jesus. Amém. Se te elogia ou não te elogia, ele é só aquilo que você produz. Ele é só aquilo que você dá lucro. E você está aí a se matar. Está aí a se matar. Porque quero fazer honras aos homens. E não fazer honras a Deus. Mas quando nos preocupamos realmente em fazer as honras a Deus, é maravilhoso. E essa salvação que não tem preço. Morreu naquela cruz, porque Ele colocou-se no teu lugar. Colocou-se no meu lugar. Colocou-se no lugar da humanidade condenada para que tivesse vida, para que tivesse libertação, para que tivesse transformação, para que tivesse vida. Aleluia. Amém. Em Cristo Jesus não tem fingimento, não tem bajulação, não tem aparência, ou é ou não é. Por isso que ele disse, por mais que você se mate, vir aqui na igreja, fazer as obras da casa de Deus, mostrar para as pessoas que fazes, que podes, que tens, se não for para Deus, é nada, não tens nada e não fazes nada. E ele dirá no último dia, aparta-te de mim porque eu não te conheço. Não busque honras próprias, honras para você, honras para os homens, não busque isso. Busca honra para o próprio Deus. Porque ele diz que aquele que estiver no secreto a honrá-lo, ele mesmo publicamente honrará. Como é que nós vamos alcançar a salvação, a tão grande salvação, se nossos corações estão escuros, está pesado, está duro? Preferimos escolher os caminhos difíceis, caminhos escuros que parecem bons para os homens, mas para Deus é errado. Para Deus não agrada. Para Deus não é bom. A nossa maior preocupação é agradar o próprio Deus e não os homens, muito menos as nossas vontades. Amém. Não, eu me sinto bem assim. Eu estou boa assim. Será que para Deus também está bom? Então em Deus não há engano, não tem cunha, não tem corrupção. Aleluia. Amém. Em Deus só há verdade, promessas e cumprimento dessas promessas. Porque as promessas de Deus não são vagas. Tão como a salvação, Ele prometeu lá, morreu por nós para que nós alcançássemos a salvação. Então, essa salvação cumpre-se para quem diligentemente seguir a instrução do próprio Deus. Para quem tem o cuidado de guardar e preservar essa palavra que Ele tem dado, que Ele tem apresentado, que Ele tem servido, para que alcance a salvação. Aleluia. Amém. Promessas de homens são promessas vãs, promessas falsas, promessas passageiras. Ele te promete hoje, está bem animado. Mas quando viu o desânimo, não, eu estava me prometendo, nem sei onde estava a minha cabeça, só te falei, mas agora já não. E você que já fez boi de plano, com o que o fulano vai me dar, com o que a fulana vai me dar, com o que o fulano vai me fazer, já fizeste boi dos planos. Mas na hora de realizar, o homem recua, mas Deus não recua. Aleluia. Amém. Promessas vãs, promessas passageiras. Na altura que eu estava a meditar a palavra, Deus é tão bom, me fez lembrar uma situação, um momento na altura que eu conheci o Modamo. Eu tenho uma... Eu gosto de ver pessoas assim que falam com língua presa e tudo mais. Eu estou a trazer isso para os irmãos entender que as promessas dos homens são enganadoras. Amém? Então, eu gosto de ver pessoas com língua presa falando e tudo mais. E naquela já de muita paixão, no meio da conversa, falei, eu gosto de ver homens ou mulheres ou pessoas, né? De língua presa. Mano, ele fez já também que tipo tem língua presa. Para impressionar. Aleluia. Foi um momento que de repente, à medida que eu ia meditando, Deus me trouxe essas lembranças. Eu não sei se ele lembra, porque é muita coisa que ele se esquece. Mas Deus é tão maravilhoso que ele traz lembrança. Aleluia. Imitou língua presa para me impressionar. Imitou.
Imitou porque hoje estamos aqui. Amém? Mas eu digo que naquela altura, não sei se... Eu creio que se conhecesse Jesus, eu não me deixava. Né? Se tivesse o entendimento que muitos jovens hoje têm a graça de ouvir, de perceber, estaria mais atento. Ia ver essa língua de enganadora que está a ficar presa aqui para me pescar, para me caçar. Ele afinal não me gosta. Mas no fundo, você sabe que só está fazendo para aquele momento. Para conseguir o que ele quer. Para conseguir o que ela quer. E Deus chama a atenção a isso. Olhos altivos, ouvidos atentos. Para que o enganador, quando vem mascarado, de bom moço, de boa moça, de ovelha, mas no fundo é lobo, você consiga perceber. Você consiga ter o discernimento. Então a salvação de Jesus não garantiu para que nós continuássemos do mesmo jeito. Jesus não morreu para que eu e você tivéssemos as mesmas práticas. Jesus não morreu porque queria que nós continuássemos estagnados ali. Ele morreu para te dar uma vida, um saldo de transformação. Naquele lugar onde Ele te encontrou, você seja outra pessoa. Uma pessoa transformada, uma pessoa entendida, uma pessoa que reconhece o poder de Deus na tua vida. Ele quer que tenhamos uma vida sóbria, uma vida limpa, uma vida transparente. Aleluia. Amém. Uma vida justa, com verdade e sinceridade. A verdade é tão difícil para as pessoas que às vezes preferem mesmo usar uma mentira para parecer que também pertence, para parecer que também está no grupo, para parecer que também é daqui, mas não és daqui. E no fundo você sabe que não és dali. Mas queremos guardar essas coisas porque queremos inflamar o nosso ego. Mas Jesus se desfez dessas coisas para que nós tenhamos também coisas novas, coisas boas, coisas maravilhosas. Aleluia. Amém. Então, Ele nos deu um perdão gratuito para que não pecássemos mais, para que não errássemos mais, para que não fizéssemos coisas que manchassem o nome de Deus. Precisamos ter uma vida justa, com verdade. A verdade começa consigo mesmo. Depois essa verdade transborda para outras pessoas, para outras coisas, para outras situações e para outros lugares. Porque a salvação é um tema, é uma situação do presente que vai garantir o nosso futuro. Mas começou no passado. Porque alguém teve que morrer. Alguém teve que justificar as nossas falhas. Alguém teve que se colocar no lugar de réu para ser condenado, para que nos dê essa liberdade. Esse alguém é Cristo Jesus. Porque o modo como nós vivemos manchando o nome de Deus. As companhias que nós nos associamos. Não, meu amigo, ele não é bem bom. Te convidou para um lugar. Não, experimenta. Isso é bom. Um cigarro. Experimenta, vai te fazer bem. Tem um que experimentou, foi colocar a cabeça na barra d'água porque não aguentou a pressão. Queria agradar o amigo. Começou a ver pessoas que já morreram, mas ele já morreu, porque o fumo começou a lhe fazer tanta confusão. Porque aceitou o que o amigo lhe disse. Cuidado com as companhias. Cuidado com quem nos associamos. Até mesmo dentro da igreja. Porque tem irmãos que parecem ser, mas não são. Mas não estou a dizer que você tem que se afastar do irmão. Você tem que orar por ele. Quando você perceber que esse irmão não está ligado verdadeiramente na videira, é ramo seco. Ora para esse ramo ter vida. Aleluia. Amém. Ora para esse ramo dar fruto. Porque todos nós tivemos uma história que começou mesmo muito torta. Mas Jesus vem para endireitar a história de vida de cada um. Porque Ele é o Salvador, Ele é o Remidor, Ele é o Resgatador. Começa com o homem, vem o pecado e depois está Jesus. Jesus vem para tirar o homem do pecado, para que ele tenha vida, para que ele tenha restauração, para aniquilar o diabo, matar as vontades de Satanás.
Jesus está a vir para matar. Aliás, Jesus já veio para matar os teus vícios. Vício da bebedeira, da mulher, do dinheiro. Esse é dinheiro que mata muita gente. Os vícios da fofoca. A vez nem conseguimos nos organizar direito. Já estamos na culpa da vizinha. Do vizinho. Ouviste? Até 3 horas você ouve o que se passa na rua, mas 3 horas não ouve o que o Espírito Santo fala contigo. Consegues ouvir o que passa na rua 2 horas da manhã, 1 hora, mas o que Deus está a falar contigo dentro de casa não se consegue ouvir. Porque estamos distraídos em outras coisas. Aleluia. Amém. Mães querem ter 2 norê, 3 norê, porque o meu filho lhe segue mesmo nas mulheres, é bem bom. Estás a matar. Corrija enquanto é cedo. Corrija enquanto é cedo. 2 genros, porque tem o do saldo, tem o da cesta básica, tem o do táxi, tem o da propina. Minha filha é bonita, lhe ama mesmo assim, está bem bom, estão lhe seguir, estamos a viver rumo ao inferno. Mas Jesus está a trazer que? Vida. Para corrigir essas coisas todas. Para corrigir essas coisas erradas. Para tirar as imundícias, para tirar as manchas. Porque o sangue dele é poderoso para limpar tudo isso. Por isso que ele jorrou na cruz do madeiro no passado, antes de nós nascermos, antes de nós existirmos. Deus já tinha esse plano de que alguém viria para limpar as manchas da humanidade. Mas precisamos crer, precisamos aceitar mudar de vida, aceitar mudar de atitude, aceitar mudar de comportamento. Aleluia. Amém. Pessoas fogem de você porque você é aquela ou aquele. Pessoas se afastam da tua casa, não vêm para a tua casa porque você é a mana ou o mano que é bem bom de boca. Jesus não quer isso. Jesus quer união, Jesus quer comunhão. Jesus quer concertos. Há famílias que estão mesmo desestruturadas, são famílias separadas porque até mesmo o sacerdote que lhe levantava vai dormir. E às vezes nem sabe que é sacerdote, mas vai para a igreja. Ele não fica na dúvida, eu não sou sacerdote. Eu sou sacerdote. Não sou nada. Sou mesmo. Porque quero aparecer. Pessoas estão morrendo na tua família. Pessoas estão morrendo dentro do casa. Porque você não apresenta esse Jesus que tem a cura, que tem a libertação, que tem a transformação. Aleluia. Porque se Deus está sempre disposto e sempre estará disposto a lutar por você e por mim. Você que quando ele foi, disse, eu não vou só e vou deixar assim no alheio. Eu vou enviar o Consolador para vos conduzir em toda a verdade e vos fazer lembrar de tudo quanto vos tenho ensinado. O Espírito Santo tem esse papel de fazer lembrar a cada um de nós o que Deus quer conosco, o que Ele já nos ensinou por intermédio da Sua palavra. Para que possamos alcançar a salvação, a tão grande salvação. Que é esse o galardão que receberemos quando Jesus voltar. Por isso é vã a nossa luta em ter posicionamento, em ter nome, em ter o status social, né? Vestir bem. Não está dizendo que o irmão tem que ficar mal amanhado, tem que se preparar mesmo. Mas não se vista a ponto de todos os teus sentidos estar voltado nas tuas roupas, nos teus calçados. Vai sair e falar, não, essa mana parte. Esse pai parte. Está a partir, está a nos apertar. Diz assim, está a nos apertar. Esse aperto vai vir naquele dia. Esse aperto vai vir naquele dia. Porque conforme nos dedicamos, se for para comprar as roupas e outras coisas que nos satisfazem, em vez disso nos dedicamos a Deus, temos o galardão garantido. Temos a salvação garantida. Aleluia. Amém. Então,